Bom, bom dia a todos. Falar um pouquinho aqui sobre... Na realidade, o objetivo agora é traduzir, ou, enfim, abordar, talvez de uma forma um pouco mais didática, o conteúdo do ofício que a gente divulgou ontem à noite. Então, há várias datas. Então, basicamente, aqui, o ofício foi divulgado ontem, né, esse ofício que a Flávia mencionou, assinado pelo presidente e por um diretor executivo da Casa. O regulamento, nos termos do artigo 68, né, dessa nova versão, ele efetivamente entrará em vigor no dia 2 de janeiro de 2018. Então, portanto, a partir dessa data, o ingresso e a permanência de novas companhias já deverão, né, o ingresso e a permanência já deverão atender o disposto no novo regulamento. Entretanto, né, e aqui eu estou chamando de regra de transição, para os pedidos de listagem e admissão à negociação no novo mercado, formulados, né, efetuados, protocolados aqui na B3, até 28 de dezembro, dado que aqui na B3 não há expediente no dia 29, porque também não há expediente bancário, esses pedidos protocolados até essa data, para esses pedidos, aplicar-se-á o regulamento do novo mercado atualmente em vigor. E aqui já vou até aproveitar, eu não sei se a pessoa está presente, mas a gente recebeu uma consulta de uma advogada do escritório Souza Sescon, não sei se ela está presente, e ela fez a seguinte pergunta: olha, eu estou organizando os documentos, há uma companhia que pretende aderir ao novo mercado com uma oferta, mas a oferta vai ser liquidada em fevereiro. Então, ela queria saber com qual regulamento que ela ia entrar. Bom, e eu respondi, bom, a liquidação vai ser em fevereiro, a empresa vai entrar no novo mercado em 2018, é o regulamento que vai entrar em vigor. E aí ela falou assim, tá, então agora para protocolar os documentos todos em outubro, eu já tenho que seguir o novo regulamento, né? E eu afirmei categoricamente sim, né? E isso nos fez refletir sobre o quão adequado seria para esses processos que ainda seriam protocolados por companhias que não participaram, por óbvio, de toda essa discussão, porque são companhias novas, talvez os advogados ou os bancos tivessem algum conhecimento sobre o que poderia ser o novo regulamento, mas não as companhias. Não nos pareceu adequado, nesse momento, já a partir de outubro, novembro, já exigir que companhias que não tiveram acesso, não tiveram essa participação, já protocolassem, né, várias políticas, enfim, talvez sem uma reflexão adequada. Então, nós criamos essa regra, né? Digamos, tem mais essa janela aqui até 28 de 12 de 2017. Né? Inclusive, obviamente, porque por esse motivo também que a Flávia falou, o regulamento também ainda não estava em vigor. Né? Então, não está em vigor, só vai entrar em vigor ano que vem. Então, nós criamos essa regra de transição. Agradeço essa pergunta que nos fez refletir sobre qual era o melhor procedimento, o procedimento mais adequado. Bom, o artigo 68, incisos 1 e 2 da nova versão do regulamento do novo mercado, traz os prazos de adaptação. Então, para as companhias já listadas no novo mercado, as já listadas até o dia 2, as listadas lá no dia 2 de janeiro de 2018, elas terão até a data da Assembleia Geral Ordinária que deliberar as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2020, ou seja, a AGO de 2021, para o atendimento de algumas medidas. Então, agora eu vou passar para medidas que deverão ser atendidas já em 2018 e medidas que poderão ser atendidas até a AGO de 2021. Nos pareceu importante também, antes de falar de todas as regras por regras, falar sobre o estatuto. Né? Durante a discussão, toda essa discussão da audiência restrita, desde o início, algumas companhias que já tinham participado de outras discussões, de outras revisões no passado, sempre traziam uma preocupação com relação ao estatuto. Né? A Bolsa vai divulgar cláusula estatutária, a gente vai ter prazo suficiente, enfim, sempre a gente sabe que a revisão, a adaptação, a alteração do estatuto é algo que pode ser complexo para algumas companhias, mais ainda são aquelas companhias onde não existe um acionista controlador, então existe a problemática toda do quórum de instalação.
Então, a Bolsa também tem a preocupação de não criar, né, obrigar a realização de uma Assembleia Geral Extraordinária, eventualmente intempestiva ou somente para alterar o Estatuto. Então, o que diz basicamente esse slide? Existem algumas cláusulas, né? Obviamente, o regulamento, como eu falei, entrará em vigor em janeiro de 2018 e alguns itens não estarão mais nesse regulamento. Isso tem muito a ver com o final da fala da Flávia, com relação à regra de saída. Então, o que é que a gente colocou no ofício que a gente divulgou? Até a data da AGO de 2018, portanto, um forte estímulo à realização de assembleias gerais ordinárias e extraordinárias cumuladas, as companhias poderão harmonizar o seu estatuto com o disposto no novo regulamento. Por força do próprio regulamento, a gente não poderia criar a obrigação dessa adaptação estatutária agora, em 2018. Mas, digamos, é uma recomendação bastante forte. Por quê? Alguns exemplos aqui de regras ou de cláusulas que podem que estão presentes nos estatutos atualmente existentes e que não precisarão mais estar. Então, por exemplo, a OPA de tag-along, né, aquele capítulo que trata da OPA de tag-along, nesse novo regulamento foi excluída aquela obrigação do pagamento da diferença. Não sei quem se recorda, mas hoje o regulamento em vigor exige que, diante de uma formulação de uma OPA de tag-along, existe a obrigação de o adquirente pagar uma diferença para os acionistas que venderam ações nos últimos 6 meses, antes da divulgação da alienação de controle. A gente chama de pagamento da diferença devido a uma escalada em bolsa. O fato é o seguinte, isso está no Estatuto das Companhias, porque era uma cláusula mínima, e essa obrigação não mais existirá a partir de 2018. Então, existe, por isso, aí uma forte recomendação que as companhias efetivamente promovam a adaptação, o alinhamento dos seus estatutos ao novo regulamento, sem que haja a criação de outras obrigações que eu vou falar mais à frente. Às vezes, algumas companhias trazem definições no estatuto. A definição de conselheiro independente é uma definição que sofreu uma alteração considerável. Essa questão da indicação da lista tríplice de avaliadores na hipótese de uma OPA de saída. É uma regra que a companhia pode avaliar que ela entende que é adequada, é um direito que o acionista controlador entende que poderia permanecer com esse direito no estatuto, mas é algo que não existe mais no novo regulamento. E mesmo todas aquelas cláusulas de saída, de quando não existe acionista controlador, tudo isso não existe mais no novo regulamento. Então, seria uma oportunidade de efetivamente alinhar, né, harmonizar a redação e também de simplificar os estatutos sociais. Bom, nesse ofício divulgado ontem, também nós divulgamos as cláusulas estatutárias, e, na realidade, houve uma simplificação considerável em relação ao antigo documento chamado Cláusulas Mínimas Estatutárias. E, da mesma forma que fizemos nas outras revisões, a Diretoria de Regulação aqui da B3 também estará à disposição para analisar previamente as minutas dos estatutos, seja caso a companhia queira já e pretenda já harmonizar o estatuto agora na AGO, até a data da AGO de 2018, ou seja, em 2021 a gente vai estar aqui à disposição, recebendo as minutas de estatuto para análise prévia. Bom, e aqui existem, até a data da AGO de 2021, aí, por óbvio, as companhias deverão realizar a adaptação estatutária. Então, basicamente, o que hoje o regulamento ele prevê a necessidade de algumas cláusulas específicas no estatuto, basicamente uma cláusula genérica que já existe em todos os estatutos, que é a sujeição da companhia, dos administradores e dos acionistas ao regulamento, a composição do capital, por óbvio que o novo mercado só permite ações ordinárias, então essa é uma cláusula que não tem nem como não existir, né? Todos os estatutos, obviamente, contemplam uma cláusula sobre a composição do capital, composição do CA por conta dos independentes,
vedação à acumulação de cargos, que já também é uma regra, uma cláusula que existe em todos os estatutos, e a alienação de controle, que hoje que tem agora uma disposição um pouco mais simples, porque excluímos esse pagamento da diferença. E também uma cláusula estatutária relacionada à arbitragem. E caso a companhia opte pela instalação de um comitê de auditoria estatutário, evidentemente que haverá uma cláusula no estatuto a respeito do comitê de auditoria. Bom, dito isso, me parece importante explicitar aqui, evidenciar que, sem prejuízo desses prazos de adaptação, as regras contempladas no novo mercado, elas vão prevalecer em relação aos estatutos. Então, por exemplo, se houver a decisão ou a saída, né, houver a decisão, a intenção do acionista controlador de sair do novo mercado a partir de janeiro de 2018, é bem possível que não tenha havido tempo ainda de adaptar o estatuto, mas vão prevalecer as regras do novo regulamento. Então, portanto, alinhamento com a instrução 361, no que tange às regras aplicáveis ao cancelamento de registro, e também a aplicação, a existência de um quórum de saída. Então, é mais um motivo que estimula, né, o que faz com que as companhias, até por segurança jurídica, para evitar alguma discussão desnecessária, já acelerem o seu processo de adaptação estatutária. Bom, agora, com relação a várias obrigações novas ou eventualmente ajustadas na nova versão do regulamento, a gente tem um conjunto de regras a respeito de divulgação de informações. Então, no caso de acumulação de cargos, aqui eu estou seguindo a ordem, né? Então, a gente identificou os artigos do regulamento. Em relação à acumulação de cargos entre a mesma pessoa acumulando o cargo de diretor-presidente ou principal executivo e presidente do CA, a companhia ela deverá divulgar até o dia útil seguinte ao da ocorrência, ou seja, ao da acumulação de cargos. Então, ela tem que divulgar ao mercado essa ocorrência, e a companhia também terá 60 dias para divulgar as providências tomadas. Então, pode ser até que, eventualmente, ela já tenha encontrado um substituto, mas ela pode também só divulgar as providências, mas ela tem esse prazo de 2 meses a contar da vacância. Renúncia ou destituição de administradores, até o dia útil seguinte da comunicação à companhia. Então, se hoje as companhias devem alterar o formulário de referência até 7 dias úteis após, aqui existe uma regra, né, uma comunicação anterior. É uma comunicação ao mercado, que a gente entende que é de forma mais efetiva, porque não é só lá no formulário de referência, mas com um prazo menor, ou seja, até o dia útil seguinte da comunicação à companhia. Informações em inglês. Então, fatos relevantes, a Flávia já mencionou, informações sobre proventos e press release de resultados, de acordo com o artigo 27, as companhias deverão providenciar a comunicação de forma simultânea, versões em português e inglês. Existe uma exceção, que é o parágrafo único do artigo 27, que, por óbvio, que se houver uma perda do sigilo da informação, né, houve a detecção ali de uma oscilação atípica, e o DRI se viu na necessidade de divulgar um fato relevante naquele momento. É óbvio que ele vai ter que atender à instrução 358 e vai deixar a tradução para depois. Ele não vai deixar de cumprir a 358 porque ele está providenciando a tradução. Então, aí existe um prazo, ele pode divulgar essa informação em inglês até o dia seguinte, até o dia útil seguinte. Apresentação pública de resultados, né? Houve uma substituição, obviamente, que as companhias que entendam a necessária e adequada da permanência, né, da realização de reuniões presenciais, óbvio que poderão permanecer com essa prática, mas foi criada a possibilidade de se ter reuniões por meio de teleconferência, videoconferência ou qualquer outro meio que permita a participação, como a Flávia mencionou. É importante que esta apresentação pública seja realizada até 5 dias úteis após a divulgação das DFs anuais e trimestrais.
Então, claramente, as empresas, a grande maioria que tem o exercício social encerrado no dia 31 de dezembro de 2017, elas farão essa apresentação 5 dias úteis após a divulgação do resultado anual, que vai acontecer no primeiro trimestre de 2018. A gente até colocou no ofício uma observação em relação a 4 companhias que têm o exercício social distinto. 2 companhias têm o exercício encerrando em junho, uma em março e uma no dia 28 de fevereiro. Então, essas empresas elas vão ter que realizar essa reunião já em relação ao ITR divulgado, o primeiro ITR divulgado em 2018. Nós entendemos que essa é uma prática já usual, já é comum as companhias realizarem teleconferência até no próprio dia da divulgação. Não obstante, colocamos esse prazo de 5 dias úteis. A regra do calendário. Houve uma simplificação. Na realidade, de acordo com o regulamento em vigor e com o novo regulamento, as companhias devem, até 10 de dezembro de cada ano, nos encaminhar e divulgar pelo ENET, pelo ENET, o calendário, né, até o dia 10. E aqui, o próprio regulamento indica quais são as datas mínimas que devem ser contempladas, que são as datas usualmente mais importantes do ponto de vista dos investidores, que, obviamente, é a data da divulgação das informações financeiras, a realização da AGO e a divulgação do formulário de referência. Houve uma simplificação em relação à atualização do calendário, à alteração do calendário. Uma vez detectada a necessidade de antecipar ou postergar o evento, o calendário precisa ser ajustado previamente, né? Então, é algo assim, muito... Não tem mais a regra dos 5 dias, se não há mais 5 dias, divulga um comunicado ao mercado. Não, o calendário precisa ser alterado, mas, obviamente, previamente a alteração, né? Não adianta divulgar a DF e falar, agora eu vou alterar o calendário. Não, tem que alterar o calendário antes, porque é uma forma de digamos, informar os investidores sobre essa alteração. É uma previsibilidade, que na realidade, é o motivo do calendário, né? Essa previsibilidade. Houve uma alteração também aqui com relação à comunicação mensal sobre a participação acionária detida pelo acionista controlador e pessoas vinculadas. É uma obrigação que não está presente na instrução 358. A instrução 358 exige essa divulgação aplicável aos administradores. Então, essa obrigação é específica das companhias listadas nos segmentos especiais. E até 10 dias após o término de cada mês. O que está diferente aqui, mas está em linha com o ofício da CVM e da CEP. Essa comunicação deverá ocorrer independentemente de ter havido movimentação. Então, ainda que o acionista controlador não tenha nem adquirido, nem alienado nenhum valor imobiliário, no dia 10, né, até 10 dias após o término de cada mês, esse formulário com as informações sobre os valores imobiliários detidos pelo acionista controlador, deverá ser encaminhado à B3, pelo sistema ENET. Aqui a gente fez um ajuste, a gente teve uma interação no final do processo de audiência restrita, a gente teve uma interação com uma companhia específica que nos alertou, né, nos questionou, porque a gente simplificou um pouco a regra, entendendo que simplificou a redação, e a gente acabou excluindo, assim, a companhia é que deveria comunicar, né, deveria encaminhar esse formulário. Mas, obviamente, que o DRI da companhia ele depende, né, do recebimento dessa informação por parte do acionista controlador. Então, na realidade, a obrigação de prestar essa informação, de preencher, digamos, esse formulário, é do acionista controlador. E ele informa a companhia e o DRI tem que informar isso ao público, né, à Bolsa e ao público investidor, neste prazo. Então, até também por conta da interação com a CVM, a gente acabou fazendo esse ajuste. Então, o que está grifado é o que foi inserido na versão que foi divulgada ontem do regulamento. Pelo fato de que dia 10 de fevereiro provavelmente cai um sábado, ou é o carnaval, não sei direito, o primeiro atendimento após o início de vigência do regulamento
será no dia 12 de fevereiro. Então, no dia 12 de fevereiro, existindo ou não movimentação, esse formulário tem que ser encaminhado com relação às informações de janeiro de 2018. Bom, outras obrigações não necessariamente relacionadas à divulgação de informações, digamos, periódicas ou algo do gênero. Então, a manifestação do Conselho em caso de oferta pública de aquisição de ações. A nova versão do regulamento, ela passou a contemplar um outro item adicional. Então, o CA precisa se manifestar em relação a vários itens, a conveniência de aceitar a OPA, enfim, vários itens que estão lá. E o item adicional é, inclusive, que a administração precisa se manifestar em relação a outras alternativas disponíveis à aceitação da OPA no mercado. Eventualmente, o CA pode indicar aos acionistas que tomem outra decisão e não exatamente aceitem a OPA. Aqui, essa regra ela vai ser aplicável às ofertas cujo edital seja publicado após o início de vigência do regulamento, ou seja, após 2 de janeiro de 2018. Nada impede, por óbvio, que se houver uma divulgação de edital antes dessa data, se a administração entender conveniente, ela pode se manifestar em relação a esse item. Alienação direta ou indireta de controle, foi o que eu falei anteriormente, nós promovemos a exclusão do pagamento da diferença, então é algo que é preciso estar no radar, que tem um impacto em relação ao estatuto social. A saída do novo mercado, em toda essa questão do alinhamento com os procedimentos previstos na Instrução 361, o preço justo, o quórum de aceitação. Então, na realidade, é algo que também já vai ser aplicável a partir de janeiro de 2018. Eu já falei no começo, mas acho que é importante repetir. E regras relacionadas à reorganização societária, elas também entram em vigor em 2 de janeiro de 2018. Então, é o que está aqui na última frase. Essas três, alienação, saída do novo mercado e reorganização societária, as regras entrarão em vigor para todas as companhias, independentemente de adaptação estatutária, elas vão entrar em vigor agora no começo do ano.